minha boca bem pertinho do microfone, porque eu vim gravar o famoso Te Confortando antes de dormir. E eu ia deixar ele pra semana que vem, na verdade. Eu não ia gravar ele hoje no dia que eu tô gravando, porque eu tinha um visuais planejado pra essa semana. Faz tempo que não vem visuais no formato original, mas eu tava precisando desse vídeo, digamos assim, porque o desempenho do meu canal diminuiu muito nessa última semana. Eu acho que os vídeos dos últimos 7 dias assim tão pavorosos, sabe? E tem ficado pior, eu diria. Nunca tive desempenhos tão pavorosos assim desde o início. Mas eu me seguro muito nas coisas que eu disse naquele meu primeiro vídeo, que se a minha avó pobre com 8 filhos conseguiu, né, sobreviver e chegar onde ela chegou, eu também vou conseguir. E eu não vejo porquê de vocês também não, né? Eu me mantenho confiante. Inclusive, eu lembro muito do meu vídeo de perguntas e respostas, que me perguntaram se eu já tinha pensado em desistir do canal. E essa semana isso passou pela minha cabeça. Então, pra vocês verem que a gente se sente um pouco mal, sabe? Quando não dá certo, e é normal. E quando vê essa semana que tá ruim e na próxima melhora. Já comentado sobre isso até em um outro vídeo. Eu acho que não foi o Te Confortando 1, mas que é uma coisa de semana, gente. Várias vezes na vida eu me pego pensando nesse tipo de coisa, de nossa, como tá ruim, mas logo logo acontece uma coisa boa e eu esqueço que tava ruim, sabe? Geralmente dura pouco. A gente não tem que ficar focando em coisas ruins e tudo mais. Eu acho que a gente tem que tentar coisas novas e se reinventar também. Eu acho que a gente também tem que estar preparado pro fracasso em alguns momentos. E eu pego essa coisa negativa que tá chegando pra mim e penso que é um ensinamento pra me ensinar a lidar com o fracasso, como não tá indo tão bem do jeito que eu queria, sabe? E eu não preciso me desesperar. Eu não sei se vocês já viram iCarly, mas tem aquela música de abertura deles, que é em inglês, né? Que diz: vive a vida, respire o ar, de alguma forma a gente vai chegar lá, sabe? Deixa a vida rodar e a gente chega em algum momento. Aí pra mim é sobre isso, sim, sabe? Em algum momento a gente vai chegar onde a gente quer. Pode não ser da maneira que a gente quer, mas a gente vai chegar. Pode ser que, sei lá, a gente tá indo pra uma viagem, o carro quebrou no caminho, mas a gente vai chegar. Vai atrasar, mas vai chegar, né? A gente precisou trancar a faculdade. Eu tranquei a faculdade 2 vezes antes de me formar, mas eu me formei. Então, é sobre. Eu acho que essa fase é muito importante pra me ensinar. Quanto a vocês, no geral, vocês não têm me dito muitas coisas, né, que andam me incomodando. Muita gente falou do Enem também, sobre a dúvida de cursos e tudo mais. E eu só digo, gente, eu descobri o que eu queria fazer tão tarde na minha vida, sabe? Eu acho que vocês nem têm que se preocupar com isso. Tem uma prima minha que já estão atucanando ela, coitada. Ela vai se formar no ensino fundamental esse ano. Ou seja, ano que vem ela vai estar no primeiro ano do médio. E já estão perguntando o que ela vai fazer de faculdade. Gente, sei lá, sabe? Ninguém precisa saber. Ela não é obrigada a saber o que ela vai fazer. Nem quando ela terminar o ensino médio ela é obrigada a fazer faculdade se ela quiser, sabe? Acho que a gente tem uma culturinha, né, de estar sempre preparado e visando tudo à frente. E que a gente tem que baixar a cabeça e fazer do jeito que, sei lá,
é há 300 anos atrás e continua sendo perpetuado do mesmo jeito até hoje. Acho que dá pra gente fazer uma coisa diferente, sabe? Tanta coisa nova pra fazer. A gente não precisa um curso excepcional na faculdade. Inclusive, o que tá dando bastante dinheiro hoje são profissões que eram consideradas mais simples, né? No passado. Eletricista, mecânico, pedreiro, etc. Profissões que não eram tão bem vistas antigamente e tá com uma falta de mão de obra tremenda. Eu pensei em virar mecânico de, como é que se diz? Ai, é uma espécie de mecânico que lida com, sei lá, máquinas e etc. Eu tava super pensando nisso, eu era super interessado. No fim, tô aqui na administração. E inclusive acho que eu vou voltar a trabalhar com administração, muito provavelmente. Mas eu aviso você sobre. E assim, eu acho que a gente não tem que ficar carregando coisa nada a ver, principalmente na hora que a gente for dormir. Acho que pesa tanto a gente, não adianta em nada. Eu sempre lembro que uma vez disseram pra mim que não adianta nada às vezes a gente ficar só parado chorando, porque não vai mudar nada, sabe? Tipo, o que muda as coisas são ações. Tipo, a gente tem que ter uma ação efetiva, né? Chorar é uma ação, mas não é efetiva. Mas às vezes chorar é tão bom, eu entendo. Às vezes a gente precisa de um momento pra se recompor e começar a agir. Então não precisa levar, né, esse choro arrastado pela nossa vida. E é uma coisa que eu aprendi muito, assim, não sei vocês, que antigamente eu costumava, enfim, várias questões na minha vida, mas costumava culpar muitos outros, assim. Não que eles não tivessem culpa, né? Pai e mãe, nem sempre eles são perfeitos. E agora eu comecei a me responsabilizar um pouco mais também. Não que eles não tivessem o nome deles no cartório, né? O errinho deles tá sempre lá, mas agora eu tento focar em mim e no que eu posso fazer e não no que eles podem fazer por mim. Acho que faz sentido, né? A gente, putz, cresceu, passou aí os traumas e agora a gente vai ter que passar pra uma nova etapa. E às vezes essa nova etapa da vida, de quando a gente cresce, a gente sai da adolescência, ela demora. E tem muita gente que fala sobre isso. A minha demorou muito porque eu sempre fui meio atrasadinho, eu sempre falei pra vocês isso. No sentido de me adequar socialmente e no quesito de me sentir preparado para as coisas. Hoje eu me sinto muito mais preparado, né? Em 2024, digamos assim, quase 2025, do que eu era em 2023, digamos. Até porque em 2023 meu pai tinha morrido, era outro tipo de mentalidade. Mas eu me sinto outra pessoa, assim. E eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, sabe? Não adianta a gente forçar tantas coisas também, sendo que a gente não tá bem ou preparado pra isso. E as pessoas subestimam o poder do tempo muitas vezes. Muitas vezes foi me dito, ai, tu não vai dar uma direção pra tua vida logo, ou alguma coisa assim, que nem é. Tipo, o que tem a ver com as outras pessoas, a minha vida, né? Já me foi cobrado muito isso, ou ai, tá na hora de trabalhar, de fazer alguma outra coisa, sabe? E às vezes eu só não tava pronto, assim. Às vezes eu só precisava sentar, parar, processar todos os acontecimentos, dar uma respirada e aí ir pra frente, dar uma organizada na cabeça, sabe? Eu acho que as pessoas, elas subestimam muito o que as pessoas passam às vezes. E eu falo isso porque, assim, eu não tive uma vida difícil. Eu estudei numa escola particular, sabe? Uma escola bem, que eu considero exigente, ao menos, né? Não que seja muito critério, porque eu não sabia muita coisa. Eu acho que eu nunca comentei de nota com vocês. Gente, eu costumava deixar as minhas provas de física zeradas. Eu não fazia porque eu não sabia fazer nada. Nada. Juro, sabe? Eu não sabia nada. Se
não vai ter ninguém pra confirmar isso pra vocês, mas eu fazia isso. E hoje física é a minha matéria favorita. Tipo, eu não estudo mais física, eu não tenho mais conexão com física, mas eu consigo entender, tipo, como a física ela é muito importante. E no ensino médio isso jamais passou pela minha cabeça. Eu acho que, nossa, eu odiava, era a matéria que eu mais odiava, definitivamente. Fiz progressão e tudo mais, era horrível assim. Até que eu finalmente no terceiro ano consegui passar, né, no último ano da escola, mas eu consegui evoluir, eu consegui passar por essa etapa. Demoraram vários anos, né? E inclusive muitos colegas meus não tinham essa mesma dificuldade que eu. Então é meio diferente. E eu acho que a gente tem que cuidar na hora de julgar as pessoas, porque elas são diferentes. Elas têm afinidades diferentes pra determinadas coisas. Eu sou muito atento a detalhe. E esse tipo de coisa eu sou muito precavido também, naturalmente muito precavido. E eu vejo que outras pessoas não são. Eu sou muito preparado para as coisas, sabe? Mas eu sou assim. E tem gente que não é. E tem gente que é mais paciente, menos paciente. Gente que é mais desastrada, menos desastrada, mais cautelosa, sabe? Tem gente que é mais chatinha, que é mais grossinha. Eu já fui taxado muito de grosso, mas é porque, gente, eu não sou a pessoa mais amorosa do planeta, sabe? Não tinha porquê eu ser desse jeito. Acho que as coisas não foram cultivadas pra mim dessa forma, sabe? Na minha casa. Então, eu tenho a personalidade mais espinhenta, digamos assim. Não tão afetuosa e amorosa. Mesmo que ainda exista amor e afeto de uma certa maneira. Mas é diferente. A gente não tem como cobrar das pessoas que elas sejam de um jeito que elas não foram feitas pra ser, sabe? A gente não tem como ser pros outros também o que a gente não consegue ser. Não é a nossa obrigação. Tipo, satisfazer os desejos de alguém, as expectativas das pessoas, sabe? Não nos cabe. E às vezes tentar mudar por causa disso é muito ruim. Eu senti que já fiz muito isso na vida, sabe? Hoje em dia, nossa, eu tenho a minha própria tribo, tenho meu próprio jeito. Não quero mais agradar ninguém, assim. Acho que parece que eu tô cansado, sabe? Parece que a gente dedica grande parte da nossa vida a viver uma imagem que a gente não é, que a gente não tem. A culpa disso também é o ensino médio, eu diria. Muita gente vive uma imagem que não tem, né? Na época do colégio. Inclusive a gente leva muito rancor dessa época. Não sei se vocês têm rancor no ensino médio. Nossa, eu tenho muito. Mas passou, assim. E eu entendo que aquelas pessoas que eu encontrei lá atrás não são mais as mesmas agora. E eu espero também que as pessoas entendam que eu não sou mais o mesmo que eu era. Então é uma via meio de mão dupla, assim. Se a gente não quer ser reconhecido pelo passado, a gente também não pode reconhecer as pessoas pelo passado, sabe? Então é um exercício que eu tenho muito pra mim, de essa empatia, sabe? De, putz, se eu gostaria que as pessoas me tratassem desse jeito, eu acho que eu vou tratar os outros dessa forma também. Se eu não gostaria de ser tratado dessa forma, eu não vou tratar os outros dessa forma também. Claro que há exceções no planeta, né? Tem gente que é muito sem noção e às vezes a gente precisa botar um pouco de noção, assim. A minha mãe sempre dizia que, tipo, tu não vai apanhar dentro de casa, mas na rua tu vai apanhar. E eu nunca apanhei de ninguém, né? A minha mãe tava errada. Muitas vezes a minha mãe tava errada. E é isso que eu digo pra vocês, de nem sempre os nossos pais estão certos sobre as coisas. E a gente não deve levar a vida como uma regra fixa que acontece pra todo mundo do mesmo jeito. E entendam, pessoas são difíceis de lidar e a todo momento elas vão tentar manipular a gente de uma forma boa, às vezes de uma forma ruim, às vezes pra um bem maior, às vezes pra um mal. Então tem essas diferentes intenções, né? E eu não tô dizendo que a minha mãe seja uma pessoa mal intencionada. Às vezes a minha mãe só é uma pessoa não preparada, que não teve tantas condições ou tantas vivências, sabe,
que eu entendo o lado delas, tá vendo? Como é a empatia. Eu acho que eu não tenho tanto pra falar, igual no outro vídeo que eu fiz 30 minutos narrados.